Esses dias conversando com uma pessoa próxima, essa mulher me falou que estava com dificuldade de começar realmente a iniciar um relacionamento, porque ela se sentia como ela estivesse o tempo todo tentando se sabotar, fazer com que aquilo não desse certo. E eu recebi essa informação já sabendo que isso é algo assim muito, muito natural para nós quando a gente passa por várias situações ao longo da vida e principalmente em relação como a gente teve essa relação com os nossos pais. E quanto que esses vazios, eles são são uma sombra na nossa vida depois que a gente cresce, depois que a gente vira mulher, depois que a gente já está na nossa fase adulta. E uma coisa muito engraçada que eu percebo é que a gente começa a buscar um monte de coisa e achar que a gente já cresceu e que não precisa de nada, nem ninguém, mas muitas das vezes é nesse momento, nessa fase da nossa vida, que vêm essas sombras e nos mostram que a gente precisa cuidar dos nossos vazios. E esse vídeo é sobre vazios, é sobre a gente olhar para o que acontece com a gente agora e entender que algumas coisas precisam da tua atenção. E trazendo para uma forma prática, eu percebo que hoje em dia é muito claro para mim que tudo que acontece na minha vida é algo que está acontecendo dentro de mim antes de estar acontecendo do que eu estou sentindo com as outras pessoas, sabe? Eh, Antigamente eu tinha essa tendência a achar que as pessoas elas tinham esse poder sobre a minha vida, esse poder de fazer eu sentir coisas. Mas hoje eu entendo que, na verdade, a gente já tem uma predisposição a se sentir de certa forma e Deus manda certos personagens para nossa vida para te mostrar que aquilo precisa ser olhado, sabe? Se tu se sente ainda sempre tentando se auto-sabotar, tentando sabotar alguma coisa boa na tua vida, existe aí um sentimento, existe um vazio e uma sensação de que tu não merece viver essa coisa boa. E isso vem muito, 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 muito de como a gente amadureceu o nosso valor. Eu sempre falo aqui sobre o nosso valor, sobre o sentimento de autoestima, mas na prática isso se revela quando a gente realmente não se sente capaz de manter, de crescer e de aprofundar uma coisa boa. Uma vez eu ouvi uma frase muito que me marcou bastante. Era algo sobre o tanto que a gente acha que a gente quer viver coisas profundas, mas quando na verdade aquela coisa profunda aparece na nossa vida, aquele amor, aquela realização pessoal, ela acontece na tua frente, é aí que tu percebe que na verdade tu não tá pronta para viver aquilo ou tu nem quer tanto assim, porque aquilo é muito diferente das realidades que tu já viveu. Ou, no fundo, tu acredita que tu não é merecedora. Uma outra amiga uma vez conversou comigo também pra gente ver como isso é muito comum. Quando ela estava realizando várias coisas na vida dela, ela estava se sentindo culpada por estar, realizando essas coisas e por estar se sentindo feliz. Muitas das vezes a gente já viveu vários traumas na nossa vida e situações que marcaram tanto a nossa infância, a nossa adolescência, que como a gente não olhou, aquilo acabou se tornando uma pedrinha mesmo dentro de nós, e a gente pensa depois que aquilo passou, que aquilo era só coisa da nossa cabeça, mas muitas das vezes está lá dentro do nosso coração. E a gente sabe, e eu percebo tanto que está vivo no nosso coração quando a gente passa por situações e que a gente percebe que a gente está agindo da mesma forma que agia quando era criança, ou sente aquele mesmo medo, aquela mesma ansiedade, e tenta fugir daquilo que é bom. E o que é mais louco
é que a gente tenta fugir daquilo que parece ser bom. É como se a gente já projetasse a nossa rejeição futura e para que a gente não fosse rejeitada futuramente, a gente já se rejeita. Rejeita de bom que está acontecendo agora. E a nossa mente, ela é assim. Ela procura fazer aquilo que é mais cômodo para ela e aquilo que ela está mais acostumada. Então, se tu tem aquele hábito de sempre se proteger, sempre, sabe, buscar não sofrer ou tentou se proteger muitas vezes sozinha por muito tempo, tu já fica realmente com medo de abrir o teu coração e mostrar a tua vulnerabilidade. E é uma coisa que eu tinha muito na minha vida e que eu acho que realmente transformou ao longo do tempo, depois que eu comecei a cuidar de mim e cuidar do meu emocional e da minha mente, é que eu não tenho mais medo de ser vulnerável. Eu não tenho mais medo de chorar. Eu choro sempre que eu quero. Eu eu conto os meus medos, principalmente pro meu marido, porque ele agora é o meu melhor amigo e a pessoa que eu escolhi para compartilhar a minha vida. Então, se tu tá vivendo um relacionamento e tu tem muita vontade de viver algo profundo e de algo saudável, sabe? E que tu não precise ficar se cobrindo de várias máscaras, porque tu precisou fazer isso ao longo da tua vida para se proteger, para tentar dar uma de forte. Tenta ir desconstruindo isso com a pessoa que está ao teu lado, ou com um relacionamento que está sendo construído e tu não tá dando chance para aquilo se aprofundar por medo. O medo, ele é natural, principalmente quando é início de alguma coisa, principalmente em relação à nossa vida amorosa. Eu mesma senti muito medo de viver uma nova relação de coração, realmente me abrir e estar vulnerável para o amor, porque não é algo simples estar vulnerável para o amor. Estar em um relacionamento é muito mais simples do que estar aberta 100%, o teu coração escancarado realmente para aquela pessoa entrar e fazer o que ela quiser. E é esse o medo que a gente tem de se abrir para outra pessoa, que é justamente porque a gente não sabe o potencial que aquela pessoa pode fazer com aquilo que a gente está entregando. Só que isso também não pode te limitar a viver uma experiência boa, uma experiência profunda, por medo. Então eu ultrapassei esse medo e eu te indico a fazer isso. Se tu tiver numa fase de, de estar solteira, por exemplo, e com dificuldade de se aprofundar numa relação, procura entender se tu não tá se resguardando demais, se colocando numa caixa protetora, numa armadura que muitas das vezes te afasta das pessoas, porque as pessoas elas se conectam pela pelo coração, pela emoção. Eu sei que aparentemente a gente se conecta racionalmente. Ah, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, ela faz isso é interessante, isso é importante. Eu também pensei: "Ah, eu quero uma pessoa que seja desse jeito, que tenha certos valores". Essa questão dos valores que a gente tem, que a outra pessoa precisa complementar isso, é muito importante. Mas além disso, se tu não te abrir de coração e de forma pura, a pessoa não consegue acessar o teu coração, sabe? Ela não consegue acessar a tua humanidade. E aí fica difícil ter aquela relação profunda, a pessoa acaba sentindo que tu é meio superficial, às vezes rasa. E no início a mulher ela é mais assim, porque eu também fui assim mais um tempo, mas é importante a gente ir quebrando isso com o tempo. Eu senti no meu coração de vir falar sobre isso, porque eu percebi essas 2 situações na minha vida e eu também já passei por isso. Isso também tem muito a ver com a nossa experiência de vida, mas que se a gente não amadurecer, a gente vai viver vários relacionamentos rasos e não vai entender por que que as coisas não dão certo e às vezes colocar muito a culpa na vida e nas outras pessoas, sem entender que existem buracos em nós e vazios que a gente preenche, às vezes com relacionamento, com expectativas, e a gente não se mostra de uma forma pura e de uma forma sincera, sabe? Eu acho que isso é o que mais aproxima as pessoas, é o que mais gera relações que perduram por mais tempo, porque elas estão enraizadas em coisas mais profundas mesmo, em raízes que vão além do superficial, das aparências e do material. Então é esse meu vídeo de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo. Se tocou no teu coração de alguma forma, compartilha com uma amiga. E até o nosso próximo bate-papo.